Pessoal, antes de começar, já vai deixando aquele like maroto, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com todo mundo. O que vou contar aqui vai mexer com a sua cabeça e acredite, essa história só vai fazer sentido no final. Fique ligado até o último segundo, porque você não vai querer perder nem um pedacinho. E olha, não é todo dia que se vê algo assim, então bora lá! Recentemente, a vida de Graciele, a famosa amante de Zezé de Camargo, virou um verdadeiro furacão na mídia. E tudo por causa de um comentário aparentemente inocente de Dona Helena, a matriarca da família Camargo. Em uma conversa entre familiares, Dona Helena fez uma observação sobre Clara, a filha de Zezé, e disse que ela teria puxado a aparência do tio. Algo simples, né? Uma observação familiar. Mas o que aconteceu a seguir foi de tirar o fôlego. Em uma reação instantânea e nada amigável, Graciele disparou, negando veementemente a comparação feita pela matriarca. Ela não só discordou, como afirmou com firmeza que Clara tinha muito mais a ver com o pai, Zezé, do que com qualquer outro membro da família. Mas o pior não parou aí, meus amigos. A coisa esquentou de vez quando Graciele fez questão de deixar claro que, para ela, Clara não era apenas um bebê, mas alguém com uma força e determinação impressionantes. Isso causou um verdadeiro rebuliço nos bastidores e fez com que as reações de todos os lados viessem à tona, especialmente nas redes sociais, onde o público não perdoou a atitude de Graciele. O que parecia ser uma simples conversa entre familiares virou um episódio de uma guerra de egos e interesses. E se você achou que a situação já estava tensa, prepare-se, porque Graciele estava apenas começando a alimentar essa polêmica de maneira cada vez mais visível. Em vez de tentar resolver a situação de forma discreta e pacífica, Graciele, aparentemente, escolheu o caminho do conflito e da exposição. Ela começou a se posicionar publicamente, falando sobre a forma como sua vida estava sendo tratada de maneira tão cruel nas mídias. "Não basta ser alvo de críticas, eu não vou me calar", disse ela em um post recente. A resposta de Graciele foi ainda mais feroz, ao declarar que estava cansada de viver sob os olhares atentos de todos e que isso estava prejudicando sua própria paz de espírito. Só que o que mais chocou foi o fato de que, ao invés de diminuir o ritmo da exposição, ela estava apenas alimentando a bola de neve de comentários negativos sobre sua vida e sobre sua relação com Zezé. Agora, amigos, o clima estava completamente virado. O que parecia ser uma simples briga familiar virou um jogo de interesse. Cada movimento de Graciele nas redes sociais parecia ter o objetivo de fortalecer sua própria imagem e, claro, conseguir mais visibilidade. Mas o mais chocante foi perceber que, por trás de cada postagem de Clara, estava uma estratégia bem planejada para manter os olhos do público voltados para ela. A filha de Zezé estava se tornando a peça-chave nesse jogo. E o que parecia ser apenas uma exposição de amor familiar estava, na verdade, se tornando um grande espetáculo de interesses pessoais. As críticas começaram a surgir de todos os lados, mas Graciele não dava o braço a torcer. Ao contrário, ela parecia mais empolgada a cada novo conteúdo postado. Quem, de fato, estava sendo beneficiado com toda essa exposição? O que parecia uma simples disputa de egos e opiniões familiares logo ganhou uma proporção que ninguém esperava. Enquanto Graciele continuava assim a alimentar a polêmica, a verdadeira questão começou a tomar forma. Qual era o verdadeiro objetivo por trás de todas essas postagens envolvendo Clara? A cada nova foto compartilhada nas redes sociais, a impressão que se tinha era que Graciele estava mais preocupada em gerar engajamento para suas próprias plataformas do que proteger a privacidade da criança. Não era mais sobre amor familiar, era sobre números, visualizações e, claro, o lucro que vinha com a exposição. Agora, em vez de ser vista como uma simples mãe tentando mostrar o lado amoroso de sua vida,
Graciele estava sendo questionada em todas as frentes. Os seguidores começaram a perceber que a linha entre a vida pessoal e o marketing estava sendo perigosamente borrada. Será que Graciele estava consciente disso? Ou será que ela estava tão obcecada pelo sucesso que se tornou insensível às consequências disso tudo? As redes sociais estavam em alvoroço e os seguidores mais críticos não demoraram a apontar que a exposição de Clara não estava mais em um contexto saudável, mas sim sendo manipulada para gerar um consumo constante de imagens e vídeos. O mais surpreendente, porém, foi o silêncio ensurdecedor de Zezé de Camargo. Até aquele momento, ele não se pronunciava sobre o comportamento de Graciele, o que, por si só, já era um sinal de que algo estava errado. Zezé, que sempre foi tão presente em sua carreira e nas decisões públicas, estava agora à margem de uma das maiores polêmicas envolvendo sua própria filha. Isso fez com que o público começasse a questionar: será que ele estava de acordo com o comportamento de Graciele? Será que ele sabia o que estava acontecendo por trás das câmeras? A falta de posicionamento de Zezé não só alimentava a especulação sobre sua relação com Graciele, mas também gerava uma sensação de desconforto em muitas pessoas que acompanhavam essa história. Se ele não estava falando, o que isso significava sobre o que estava acontecendo nos bastidores da família Camargo? Enquanto o silêncio de Zezé parecia ser uma escolha estratégica, Graciele continuava sua jornada de exposição, e a cada novo conteúdo postado, a situação só ficava mais tensa. O grande segredo, no entanto, estava em um detalhe crucial. Por trás dessa necessidade imensa de visibilidade, havia algo mais. Algo que ia além da simples fama ou de ser reconhecida. Graciele, que sabia muito bem como o jogo das redes sociais funcionava, não estava apenas compartilhando sua vida para os fãs, mas fazendo disso uma estratégia de mercado. A cada foto de Clara, ela conquistava mais curtidas, mais seguidores, mais atenção. Mas o que ninguém via era o impacto real disso sobre a criança, que estava sendo cada vez mais exposta, sem saber o que isso significava para sua vida futura. As críticas continuavam a crescer, mas Graciele não mostrava sinais de fraqueza. Pelo contrário, ela parecia estar mais determinada do que nunca a continuar alimentando a polêmica, como se cada novo post fosse uma forma de se reafirmar no cenário público. Mas, por trás desse comportamento destemido, havia algo que começava a ser mais evidente. Ela estava disposta a ir até onde fosse necessário para manter sua imagem pública intacta, até mesmo colocando sua própria família no centro dessa exposição. A linha entre o que é certo e o que é aceitável estava ficando cada vez mais turva, e o público não conseguia mais ignorar que, por trás da grande estrela Graciele, havia uma obsessão pela mídia e pelo sucesso que parecia não ter limites. Com a situação cada vez mais insustentável, o momento culminante dessa história chegou de forma inesperada. O que antes parecia um simples jogo de disputas familiares e brigas internas, agora tomava proporções ainda maiores quando uma conversa entre Zezé e Graciele vazou para o público. E o que foi revelado nesse diálogo abalou ainda mais a já conturbada situação. Graciele, com toda a franqueza, revelou o que muitos já desconfiavam. A exposição de Clara não era mais uma escolha, mas uma necessidade. A cada postagem nas redes sociais, a vida de Clara estava sendo moldada para atender a essa demanda de visibilidade. E mais chocante ainda, tudo havia sido planejado desde o nascimento da menina. Zezé, claramente desconfortável e visivelmente perdido, não soube como reagir ao que estava acontecendo. A conversa vazada foi o ponto de ruptura, o momento que fez com que toda a verdade viesse à tona. Por mais que tentasse justificar a situação, a sua posição foi vista como fraca e indecisa. Ele não estava mais no controle da situação, e o público agora o via como alguém
que se omitia diante da exposição de sua própria filha. A ausência de um posicionamento claro por parte de Zezé fez com que a indignação tomasse conta de muitos. Como um pai poderia ficar calado enquanto sua filha era usada como um espetáculo público? Essa questão foi o estopim para a perda de confiança do público em sua imagem. Enquanto isso, Graciele, que parecia estar no auge de sua busca por notoriedade, passou a ser vista sob uma nova perspectiva. O que antes parecia uma tentativa de mostrar o amor familiar se transformou em uma exploração sem limites. A mídia, que antes a tratava como uma estrela em ascensão, agora questionava sua ética e moralidade. A exposição de Clara começou a ser vista como um produto, algo a ser consumido pelas massas, e não mais como uma simples história familiar. Graciele foi acusada de ultrapassar todos os limites da privacidade e muitos começaram a questionar até onde ela estaria disposta a ir para manter a imagem que havia construído. O silêncio de Zezé, que por tanto tempo havia sido um fator determinante, agora começava a pesar. Ele não podia mais se esconder atrás de sua falta de posição. Com as críticas aumentando e a tensão interna na família atingindo seu pico, a situação parecia estar prestes a explodir de vez. O que se via agora não era mais uma história de fofoca, mas um escândalo familiar que afetava todos os envolvidos. Graciele estava sendo desmascarada como uma mulher que, ao tentar proteger sua imagem, estava colocando em risco a dignidade de uma criança. Zezé, ao não tomar as rédeas da situação, estava deixando sua imagem e a de sua família à mercê da opinião pública. Mas a grande pergunta que pairava no ar era: qual seria o futuro dessa história? Até onde Graciele estaria disposta a ir para continuar sua escalada de fama? E como Zezé lidaria com o peso de suas escolhas ou a falta delas? O destino de Clara, que foi a verdadeira vítima de toda essa exposição, ainda estava em jogo? A história, como vimos, não era apenas uma disputa familiar, mas uma reflexão sobre os limites da privacidade, do amor e da busca pela fama. E o mais intrigante de tudo, o que viria depois dessa avalanche de revelações? A história não acabou aqui, e quem sabe ela ainda nos reserva muitos capítulos inesperados. O que podemos garantir é que os envolvidos terão que lidar com as consequências de suas ações, e o impacto sobre Clara, de uma forma ou de outra, continuará sendo o maior reflexo dessa história.